uma outra pergunta aqui, que a paciente não deixou o nome. Minha tomografia deu micronódulos pulmonares não calcificados. Pode ser grave? Então, eu até respondi a Aurilene que ela possivelmente pode estar com uma sinusite crônica de difícil controle, que está justamente fazendo com que haja um acúmulo de secreção. E um dos problemas, além da falta de ar, é inflamar continuamente o pulmão. E nessa inflamação contínua pode haver a produção de micronódulos pulmonares não calcificados de caráter inflamatório, entendeu? É lógico que eu não estou em hipótese nenhuma aqui fechando o diagnóstico para esse quadro clínico. Eu só estou dizendo que existe a possibilidade de não ser grave, né? E a possibilidade de não ser grave é grande. Então você conversa com o seu médico assistente, veja se não existiria um acometimento das vias aéreas superiores, aqui do seio da face, do nariz, da garganta. Porque havendo um acometimento das vias aéreas superiores, pode haver então o chamado gotejamento pós-nasal, e esse gotejamento pós-nasal causar um processo inflamatório no parênquima pulmonar, que por sua vez causaria então a produção desses chamados micronódulos pulmonares, tá bom? Mas é lógico, não entenda como uma consulta médica, que é só um bate-papo entre amigos. Leve essas informações todas para o seu médico assistente para que ele possa então analisar isso adequadamente e saber se estaria relacionado a isso ou não, tá bom? Muito obrigado. Tem uma outra pergunta aqui. Eu tenho chiado alto de noite, muita tosse, dificuldade para respirar e como se fosse ardência na região da mucosa do nariz e garganta. Preciso procurar um médico para tratar o mais rápido possível? Certamente, precisa, né? Você precisa. Até porque todas as doenças inflamatórias, elas pioram à noite porque a gente produz menos um hormônio natural nosso, anti-inflamatório, chamado cortisol. Então, à noite, a gente tem a produção menor desse cortisol, e é por isso que quando a gente trabalha em unidade de emergência, em hospital de emergência, né, a gente, a partir das 2, 3 horas da manhã, a gente começa a receber vários pacientes com crises de falta de ar por causa de asma, porque de noite você tem menos produção desse hormônio cortisol. E não só a asma piora, né? Outros tipos de problemas também pioram durante a noite, como doenças ortopédicas, né? Processos inflamatórios articulares, né? Doenças reumáticas, todas elas pioram à noite justamente pela diminuição desse cortisol, tá bom? A própria artrose, que é uma doença degenerativa das articulações em pacientes idosos, tá bom? Então busca sim, até porque pode ser que você esteja com asma. A asma é uma doença que pode ser muito bem tratada. Você tem vários tratamentos maravilhosos hoje para asma. A gente sabe que a asma, se não tratada, ela pode desenvolver dois tipos de problemas importantes. O remodelamento brônquico, que deixa o seu pulmão mais endurecido, você perde a elasticidade pulmonar e pode também levar a enfisema pulmonar, tá bom? Porque você acaba aprisionando muito ar no pulmão. Esse ar aprisionado, ele vai então destruindo o pulmão, então ele vai causando uma destruição do parênquima pulmonar, causando enfisema. Porque o problema do asmático não é a capacidade que ele tem de inspirar, de puxar o ar para dentro, mas sim a capacidade que ele tem de expirar, de jogar o ar para fora. Então, cada vez que ele vai expirar, ele tem dificuldade de fazer isso, aí ele sente falta de ar e sempre fica um resíduo de ar dentro do pulmão, e esse resíduo de ar, então, vai expandindo o pulmão e vai destruindo o pulmão, entendeu? Levando a enfisema. Então, quanto mais rápido você fazer o diagnóstico desse seu problema com o seu médico assistente, a gente conseguiria então reverter mais adequadamente, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. Vitor Gomes, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, ver se está tudo bem. Eu acho que a transmissão está boa. Desculpem, pessoal, que nós tivemos um probleminha na transmissão, mas eu acho que a coisa está evoluindo bem agora. O Vitor Gomes, tudo bom, Vitor? Eu fiz uma pletismografia, o resultado foi distúrbio ventilatório restritivo leve. Vou morrer? Tenho asma, eu tinha quando criança. Então, olha, o distúrbio ventilatório restritivo leve, o próprio nome diz, né? Diz que você tem uma restrição leve e você não consegue, de certa forma, movimentar esse seu pulmão adequadamente. Para quem não sabe o que é pletismografia, a pletismografia é um exame que vê o volume do pulmão. Ele justamente é um exame muito importante, que de certa forma deve ser pedido
em substituição da prova de função pulmonar ou espirometria, que é um exame mais adequado, ele é mais aprimorado, justamente para que a gente possa fazer a diferenciação e a quantificação de processos obstrutivos e restritivos. Por exemplo, um paciente que tem uma asma brônquica e ao mesmo tempo um enfisema pulmonar. Mas aí você precisa saber qual é a porcentagem que o paciente tem mais de asma e de enfisema ou vice-versa. Saber se ele tem mais asma do que enfisema ou enfisema mais do que asma. Ele também consegue detectar e quantificar processos restritivos. Ele também faz uma melhor avaliação das doenças obstrutivas. A asma brônquica, por exemplo, é uma doença obstrutiva e existem outras doenças obstrutivas, mecânicas também. Uma avaliação como o câncer. Câncer pode ser uma doença mecânica obstrutiva do pulmão. A avaliação da resposta ao tratamento, ou seja, você consegue ter uma avaliação melhor da resposta ao tratamento a partir do momento que você faz a pletimografia, saber se o seu tratamento que você está usando para o seu problema está melhorando. Uma detecção e quantificação da hiperinsuflação pulmonar. O que é hiperinsuflação pulmonar? É quando o pulmão ele hiperinsufla por causa de aprisionamento aéreo, por causa de processo inflamatório e tudo mais, que vai levando então um quadro de enfisema. Então ali a gente consegue detectar essa hiperinsuflação pulmonar e quantificar também a quantidade de pulmão que ficou hiperinsuflado, né? Classificação adequada também dos distúrbios ventilatórios, por assim dizer, a avaliação da incapacidade laboral, ou seja, você vai poder ter algo mais fidedigno, né, para apresentar ao Ministério do Trabalho ou ao seu empregador e assim, por assim dizer, você ser liberado da sua capacidade laboral. A quantificação e detecção de aprisionamento aéreo. A gente sempre fala que o paciente com asma ele não tem dificuldade de inspirar o ar. A dificuldade que ele tem é de expirar o ar. Então, o paciente com asma ele vai aprisionando o ar dentro do pulmão e esse ar vai levando a quadros de hiperinsuflação pulmonar e também pode levar a um quadro de enfisema pulmonar. Então, a gente acaba detectando e quantificando melhor essa quantidade de ar aprisionado dentro do pulmão por causa, então, de processos de doenças pulmonares obstrutivas crônicas, né? E também ele deve ser utilizado junto com a prova de função pulmonar como pré-operatório de cirurgia de ressecção pulmonar. Por exemplo, o paciente tem um câncer, ele precisa retirar o pulmão, então você faz esse exame anteriormente, tá bom? Mas o resultado não deu um resultado muito complexo. Eu acho que você precisa conversar com o seu médico assistente e certamente ver outros parâmetros, porque esse é o resultado que o aparelho dá para facilitar o entendimento do paciente, mas há outros parâmetros ali e talvez o médico consiga te explicar melhor e mostrar os padrões, né, de uma pessoa na sua idade, na sua etnia, no país onde você mora e ver se aquele padrão está muito aquém ou muito menor daquilo que era esperado. Aí você vai ficar mais tranquilo. Mas a princípio parece ser um distúrbio ventilatório restritivo leve, que não teria assim tanta significância, mas certamente você precisa conversar sempre com o seu médico assistente, tá bom? Muito obrigado, pessoal.